Ah, você quer que eu vá com você? Eu não vou. Ficou curioso? Ficou curiosa? Durante quase um minuto eu me comuniquei, basicamente sem falar. A comunicação, muitas vezes, necessita que nós estejamos alinhados, que o nosso corpo, que também fala, se expresse de forma coerente com aquilo que nós estamos dizendo. E principalmente que a gente também tenha o recurso do corpo para poder se comunicar melhor. Ah, Santucci, mas é tanta coisa que você já disse nesses 2 dias e agora vem mais com essa, uma questão de eu entender como o meu corpo se posiciona? Sim, claro. Mas muitas vezes você está fazendo coisas que você não percebe. Olha só, nesse exemplo, quando eu disse, olha, eu não vou amanhã, tá bom? Combinado? Ok? Eu disse que eu não vou. Então, o comum é dizer sim, eu vou. Não, eu não vou. Não, eu não vou. Então, eu estou, claro, brincando aqui, mas muitas vezes, nessa brincadeira, eu já fiz com vários amigos, várias amigas, vários colegas de trabalho, inclusive, da pessoa me perguntar e eu afirmar negando com a cabeça ou eu negar dizendo sim com a cabeça. É mais ou menos como o Ronaldinho, jogador de futebol, que olhava para um lado e tocava a bola para o outro. Isso, de uma certa maneira, enganava o adversário. E é exatamente isso que a gente faz quando eu não posiciono corretamente o meu corpo diante de uma fala. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós nos propomos a nos comunicarmos melhor, eu preciso também ser autêntico, eu preciso também ter como recurso, e isso todos nós temos, porque nós um dia já fomos crianças e as crianças brincam, é resgatar esse recurso lúdico da comunicação, de poder se fazer presente muitas vezes pelo gesto, se fazer presente muitas vezes por uma pequena alteração no tom de voz, não é? E eu não estou aqui exclusivamente, e muito pelo contrário, defendendo gritar. Aliás, quando uma pessoa grita, ela indica que há falta de argumento, né? Então, mais uma vez, eu preciso me comunicar melhor, eu preciso ter uma forma de entendimento diante daquilo que eu estou me predispondo a fazer, justamente para que, num eventual embate, eu possa ser uma pessoa responsável na minha fala. Responsável de tal forma que em determinados assuntos eu tenho que ter a ética de dizer que não entendo sobre o assunto. Ou numa discussão calorosa, muitas vezes dar um passo para trás e se antecipar a um possível ataque, a uma possível comunicação violenta. Porque normalmente é isso que nos leva quando a gente se conhece pouco ou cria pouco a partir de si próprio, não é? Então tudo isso vai funcionando da mesma forma em que eu me comprometo com a minha linguagem corporal, eu observo a linguagem corporal do outro. Então, isso me livra de algumas enrascadas. Quando eu estou vendo que uma pessoa, por exemplo, está com o corpo totalmente fechado, ela tem muita dificuldade em me ouvir ou ela pode estar se preparando para me atacar. Então, estar atento a esses sinais cria também uma forma de comunicar que facilita a sua vida, te prepara para poder expor de uma maneira melhor, te prepara para que você possa, numa eventual discussão, num eventual embate, também se posicionar melhor e falar as coisas corretamente. E também saber calar-se. Muitas vezes o que o outro está me dizendo e não corresponde com o que o corpo dele está dizendo, me dá uma sensação de que aquele momento é o momento de eu me calar, porque esta conversa não vai longe, por exemplo.
ou eu preciso mudar o tom da conversa, baixar um pouco a voz, ser mais amorosa, ser mais amoroso, enfim, mudar um pouco porque eu estou vendo que há um caminho diferente daquilo que está sendo dito para aquilo que o corpo está me dizendo. Enquanto muitas vezes a gente raciocina, né? E a gente precisa de um tempo para raciocinar, é tempo também de fazer o corpo conversar, para dar justamente esse gap, esse tempo para que eu possa pensar. Me fez lembrar aqui uma entrevista que o Cortella deu para o Rafinha Bastos, e ele falando do jeito dele de falar, ele disse que aprendeu isso com um humorista, porque ele prolonga a última sílaba. E ao prolongar a última sílaba, ele se prepara para o momento seguinte. Mas também ele se deu conta que quando ele prolonga a última sílaba, as pessoas prestam atenção naquilo que ele vai dizer. Então veja só, é um comportamento que tem uma linguagem corporal associada a essa linguagem verbal, e principalmente estando atento à sua plateia, né? Porque nessa hora que o Cortella fala isso, ele está dizendo, eu estou atento à minha plateia. Se minha plateia está respondendo ao que eu estou dizendo, eu prolongo um pouco mais, senão eu prolongo menos. Veja só que interessante. Silvio Santos também faz muito isso. Muitas vezes ele usa de artimanhas, prolonga ideias, ou ele bota fogo com uma frase de efeito justamente para que a plateia o ouça mais. Então veja só, mais uma vez, a comunicação nos servindo para que aquilo que eu quero dizer, a minha mensagem, seja ouvida. Nos debates políticos, que é algo que nós vamos ver, que a gente está acostumado a ver, nós percebemos também isso. Muitas vezes a ideia de desconcertar o outro acontece no final da fala do oponente, justamente para que desestabilize. Agora, o outro está atento, claro que ele está atento, porque ele está diante de raposas, mas também atento à comunicação não verbal, aquilo que o outro está preparando. Você vê muitas vezes uma forma interessante nos próprios debates, enquanto o outro está ali falando ou vai se preparar para fazer uma pergunta, o oponente começa a mexer em papéis, como se ele não estivesse prestando atenção no que o outro está dizendo. Então veja como vários pequenos toques contribuem para a gente ter uma comunicação assertiva, acertada, necessária para fazer a diferença nesse mundo. Eu particularmente, obviamente, sou um fã da comunicação, sem ela eu não poderia nem estar aqui, e ao longo do tempo eu fui aprendendo cada vez mais com grandes comunicadores. E se existe uma chave para isso, eu não tenho dúvida em dizer. A gente tem que olhar para aqueles que fazem a diferença. A gente tem que olhar para aqueles comunicadores que conseguem muitas vezes, mesmo que não seja às vezes até uma linguagem fluida, já vi comunicadores que têm problemas de dicção, mas são muito bons porque encontram esse meio termo, essa autenticidade, essa humildade, esta forma do corpo se comunicar e com a mensagem sintética, sintetizada, correta, com as palavras corretas, com o uso correto e muitas vezes com o tom correto, a velocidade correta disso. É curioso, mas é muito interessante que a gente observe isso, porque cada um, por sua autenticidade, vai ter um jeito de se comunicar. Mas, no resultado, eles conseguem fazer isso muito bem. E é isso. Eu sou o Santucci e esse é o 95.5, onde 5% das pessoas fazem a diferença nesse mundo. E eu espero, honesta e sinceramente, que você venha para esse grupo e faça a diferença e ajude cada vez mais pessoas a serem diferentes e fazer desse mundo algo melhor para se viver.